Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube. Nesta quinta-feira, hoje dia 8 de dezembro de 2011, feriado em Belo Horizonte, dia da padroeira de BH e também dia do cronista esportivo. E o programa de hoje, muito especial, vamos falar do Future Champions, que vai começar aí na segunda-feira, dia 12 de dezembro, aqui em BH. E você que não conhece, ainda não sabe o que é o Future Champions, vai saber porque estamos recebendo aqui o Rogério Berto, jornalista, engenheiro. Começou ontem no jornalismo, né, Rogério? Bom dia. Bom dia, Henrique. É um prazer estar aqui com você e um prazer imenso de falar desse torneio Future Champions, que é um dos torneios, um dos eventos, né, que está ajudando Belo Horizonte a se preparar para a Copa do Mundo de 2014. O Rogério, você é assessor do Comitê Executivo Municipal de Belo Horizonte para a Copa do Mundo. Resumindo, assessor aí da Prefeitura, né, nessa questão de Copa do Mundo. E o que tem a ver, Rogério, a Copa do Mundo e o Future Champions? O pessoal de casa está se perguntando aí. É bom a gente até localizar bem o Future Champions, que é um torneio que foi criado antes da Copa da África. Aliás, ele foi criado antes, é um torneio da Inglaterra. Future Champions, a GSI, que é a empresa responsável que detém os direitos do Future Champions, é uma empresa inglesa que fazia o Future Champions na Inglaterra. E resolveu estender esse Future Champions para os países que vão sediar Copas do Mundo. Primeiro foi a África e agora o Brasil. E Belo Horizonte, pelo trabalho que vem fazendo na preparação para a Copa do Mundo, acabou sendo a cidade escolhida para sediar os 4 torneios que antecedem a Copa de 2014. Então, isso foi um reconhecimento das pessoas que acompanham a preparação de Belo Horizonte e, por isso mesmo, o Future Champions já teve no ano passado, em dezembro de 2010, e agora, dezembro de 2011, no aniversário da cidade, na semana do aniversário da cidade, nós vamos ter a segunda edição do Future Champions aqui. No ano passado, é bom lembrar que o Future Champions teve grandes clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain, Everton da Inglaterra, clubes da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da América do Sul, e esse ano não vai ser diferente. Grandes clubes, a elite dos clubes do futebol mundial vindo a Belo Horizonte na sua categoria sub-17 para disputar esse torneio, por isso chama Future Champions. Daqui a pouco nós vamos estar vendo esses meninos aí brilhando, sendo campeões nacionais pelos seus clubes, sendo campeões até do mundo, né, pelas seleções dos seus países. E no ano passado eu estive presente, Rogério, fiz questão de bater papo com todos do Barcelona lá, falei, vai que vira um mestre da vida. Claro. Eu já conversei com eles Claro. já, né, lá no UniBH. E por que o UniBH e o Baleião, exclusivamente, e não ser explorado aí, por exemplo, o Frimis em Santa Luzia e regiões da região metropolitana de BH? Bom, primeiro porque o torneio é da cidade sede. Então, quer dizer, a partir do momento que se estendesse o torneio para outras cidades, se desvirtuaria esse espírito do torneio, que é não só uma homenagem, mas atrair atenção para essa cidade sede da Copa do Mundo. Como Belo Horizonte não é o estado sede, né? Não é Minas Gerais sede, é a cidade sede Belo Horizonte, por isso a gente não tem jogos nos outros campos. E por que também nesses campos, mesmo quando o Independência ficar pronto, quando o Mineirão ficar pronto, os jogos vão continuar sendo nesses campos. O Baleião, que todo mundo sabe, é um estádio maravilhoso da prefeitura, com toda a estrutura, com um gramado maravilhoso, que fica ali no Taquaril, ao lado do Hospital da Baleia, bem no pé, né, daquele conglomerado de comunidades que tem. Então, quer dizer, é um torneio que aproxima as pessoas, a população de grandes clubes e, ao mesmo tempo, mostra para os clubes que vêm aqui como é que é o Brasil mesmo, como é que é a cidade. Não há maquiagem, não há nada, e há um entrosamento maravilhoso. Isso que a gente viu no ano passado, tanto do UniBH, que é um ambiente universitário. É uma alegria, né? É uma alegria tremenda. O time da África, por exemplo, no ano passado, com aquela alegria de entrar cantando, dançando após o jogo, isso que eu ia falar, eu fiquei com essa imagem na cabeça também. É uma coisa maravilhosa. E todo mundo chega junto, né? Os meninos que moram ali nas redondezas do Baleião, os que foram ao UniBH para poder ver o jogo, todo mundo ali que começou a dançar. Os jogadores do Vasco, por exemplo, que estavam assim, juntaram os jogadores do Vasco sem falar, um falava a língua do outro, não falava a língua falada, mas digamos a dança, assim. Né? A expressão. Mas a expressão, a alegria, isso tudo foi feito, eles acabaram se entrosando de maneira maravilhosa. Bacana. A gente separou aí, Rogério, o vídeo, né, oficial do evento, do Future Champions. A gente separou e é ele que a gente vai ver agora para saber os times que disputarão a edição desse ano. Põe na tela aí, Baianinho.
Tá aí, então, o vídeo oficial. E a gente tem que fazer uma ressalva aqui que o América apareceu no vídeo. Só que como o América ficou em terceiro lugar no Campeonato Mineiro Juvenil, acabou ficando de fora, né? O Cruzeiro, vice-campeão, conseguiu essa vaga e o Atlético, por ser o atual campeão aí do Future Champions, com a vaga garantida, né, Rogério? Exatamente. O Atlético já tinha a vaga garantida. A última vaga, porque são 12 clubes, 8 internacionais e 4 clubes brasileiros. A última vaga brasileira estava entre Cruzeiro e América. Quem se classificasse melhor no campeonato da categoria seria o quarto participante do Brasil. E o Cruzeiro acabou ficando na frente, por isso é quem vai participar do Future Champions desse ano, assim como no ano passado. Pois é, a gente tem imagens aí, enquanto a gente fala, Baianinho, pode pôr na tela aí do jogo do ano passado. Atlético e Cruzeiro decidiram Future Champions, o Barcelona, né, o grande equipe, a grande esperança e a expectativa ficou de fora da final. Então é bom ver Atlético e Cruzeiro fazendo a final e esse ano o Cruzeiro tem a chance aí de vingar, né, e enfrentar o Atlético novamente, né, Rogério? Exato. O Cruzeiro e o Atlético foram para a final, venceram esses grandes adversários mundiais, né? Venceram a Barcelona, venceram o Everton, venceram o Paris Saint-Germain. Universidade do Chile apareceu. Universidade do Chile, né? Corinthians, Vasco e o Everton, né? Foi um jogo difícil que o Atlético teve e acabou vencendo, por isso chegou a final. E foi uma final maravilhosa. Terminou empatado, Cruzeiro e Atlético terminaram empatados no final do jogo, depois foi para a disputa de pênaltis, o Atlético acabou vencendo e se tornou o primeiro campeão do Future Champions no Brasil. E o Marcos Vinícius jogando a bola, o camisa 11 que a gente viu ali, foi o destaque do campeonato, né? Foi o grande destaque do campeonato. E a gente teve outros jogadores, o Cruzeiro, por exemplo, desse time aí, teve 4 jogadores convocados para a seleção sub-17. O Cruzeiro teve o goleiro, teve um zagueiro e 2 atacantes convocados para a seleção brasileira sub-17. Esses mesmos jogadores que disputaram o torneio e acabaram se sagrando campeões do mundo sub-17. Então, quer dizer, nós temos desses 4 jogadores do Cruzeiro, um acabou não seguindo para o Mundial e os outros 3 foram. O goleiro titular do Cruzeiro é o goleiro titular da seleção sub-17 campeã do mundo, o centroavante e também o atacante. Um atacante que entrava no meio do jogo, era sempre a primeira opção de ataque do técnico da seleção sub-17, que é campeão do mundo. Então, ou seja, nós tivemos 3 jogadores do Cruzeiro que foram campeões do mundo pela seleção sub-17. Muito legal. Roberto, e como você disse aí, Belo Horizonte sediando pela segunda vez. Por que não São Paulo? Por que não Brasília? Por que não o próprio Rio de Janeiro? E você, assessor, né, do Comitê de Belo Horizonte para a Copa do Mundo, como é que a Prefeitura de BH recebeu essa notícia que seria novamente em BH e não em outro estado do Brasil? Na realidade, eu posso deixar a modéstia de lado? Claro. É porque a gente está bem demais. A preparação de Belo Horizonte, graças a Deus, e ao trabalho de muita gente, está sendo muito bem feita. Você pode ver que a cidade hoje, por exemplo, questão de trânsito, de mobilidade urbana, nós estamos vendo o trânsito de Belo Horizonte muito difícil. Por quê? Por causa das obras. É aquela história, não se faz omelete sem quebrar ovo, não é? Então, é isso que está acontecendo. Belo Horizonte virou um canteiro de obras, então o trânsito está muito difícil, a gente sabe disso, vai continuar difícil ainda por mais um ano, aproximadamente aí, mas depois a gente vai começar a colher os frutos dessa situação que a gente está tendo hoje, que é a chegada dos BRTs, né, principalmente na Antônio Carlos, na Cristiano Machado e na região central, a nova central de controle operacional da BH Trans, que vai ser praticamente toda informatizada. Então, vão ter muito mais câmeras de TV na cidade inteira, nos pontos principais para se controlar o trânsito, para se controlar os sinais, os semáforos. Então, a gente está tendo muita coisa, muita obra em Belo Horizonte e, por isso, a gente está tendo tanto problema de trânsito que a gente espera que vá diminuir bastante. Porque quando, por exemplo, o BRT começar a funcionar, que são esses ônibus que é como se fossem metrôs, só que metrô sobre rodas. São ônibus articulados com estações ao longo da avenida, que só param na estação, eles não param em nenhum outro ponto, eles não têm nenhum obstáculo, sinal, esse tipo de coisa. Então só param na estação. Então vão transportar cerca de 750 mil pessoas por dia, né? Hoje o nosso metrô, ele transporta 150 mil. Esses BRTs vão transportar 750 mil pessoas por dia. Vão diminuir mais de 100 linhas de ônibus que hoje vão ao centro da cidade. Eles vão apenas alimentar os BRTs ao longo da Antônio Carlos Pedro I, ao longo da Cristiano Machado e ali no entorno, no centro também. Então, quer dizer, vai se diminuir o número
de maneira significativa o número de ônibus no centro da cidade. As pessoas vão confiar mais no transporte coletivo. Eu acredito que vão deixar mais o carro em casa. Tomara, passar. né? Tomara que isso aconteça. A gente também tem que ter uma mudança de cultura nesse aspecto, né? Eu acho muito importante. E com a melhoria do transporte coletivo, eu acho que isso vai acontecer. E, além de tudo, ainda temos o metrô, que ainda as obras não começaram, mas vão começar, e o metrô vai ficar pronto em 2016, né? Essa foi uma vitória da atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, que conseguiu, depois de uma luta de várias e várias gestões, né, de muita gente, conseguiu trazer o metrô para Belo Horizonte. A presidente Dilma veio aqui em Belo Horizonte, anunciou a cessão, né, dos recursos para Belo Horizonte para poder construir o seu metrô. Então, quer dizer, a cidade virou um canteiro de obras, mas eu acho que a gente vai colher muita coisa boa por causa disso. E é exatamente tudo isso nessa preparação, levada tão a sério, pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo próprio governo do estado, que também participa em muita coisa. Belo Horizonte se destacou entre todas as outras cidades como uma cidade que está levando muito a sério a preparação. E por isso ela ganhou o direito de sediar o Future Champions nos 4 anos que antecedem a Copa do Mundo. Então não foi só no ano passado e não vai ser só esse ano, vai ser em 2012 e 2013 também. Legal. Vamos ouvir o chefe? Vamos, claro. Nós separamos aí um vídeo do prefeito Márcio Lacerda falando sobre o Future Champions. Põe na tela aí, Nilton. Foi uma indicação da FIFA, do comitê organizador local, no ano passado, e nós fomos consultados a fazer uma experiência e aceitamos o desafio. Teve um bom resultado, né, para os times, para os organizadores, para os patrocinadores e certamente para a cidade. Tá aí o prefeito Márcio Lacerda falando da importância do Future Champions. E ele que agora é o presidente aí também do comitê da Copa do Mundo. Exatamente. Era o Thiago Lacerda que comandou o comitê e a articulação de todos esses preparativos de Belo Horizonte até então, até uns 2 meses aproximadamente, né? E considerou que o trabalho dele foi feito. Por que ele considerou que o trabalho foi feito? E aí o Thiago Lacerda, ele estava trabalhando pelo comitê de maneira, inclusive, gratuita, né? A gente considera o Thiago Lacerda o primeiro voluntário da Copa do Mundo. Nós vamos ter muitos voluntários trabalhando durante a Copa. Tem que ter, né? Tem que ter, já é usual isso pela FIFA, foi assim em todas as outras Copas anteriores, né? E o Thiago Lacerda achou que o dever dele já tinha sido cumprido, quando Belo Horizonte foi agraciada, foi reconhecida como a cidade de melhor preparação para a Copa, e principalmente pela FIFA, quando a gente conseguiu, na primeira fase, da Copa do Mundo, 4 jogos, 3 de seleções cabeça de chave. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui na primeira fase da Copa do Mundo, naquela fase de chaves, né? 4 jogos. Desses 4, 3 são de seleções do nível de uma Alemanha, de uma Holanda, Espanha, Argentina, ou seja, seleções top do mundo. Então, quer dizer, Belo Horizonte vai ser uma atração grande. E logo depois nós vamos ter uma 8ª de final e uma semifinal. Que se o Brasil fizer o dever de casa, nós vamos ter 2 jogos do Brasil aqui. Ou seja, se o Brasil ficar em primeiro lugar no grupo dele, o que já acontece desde 1982, o Brasil faz a 8ª de final aqui. Se continuar passando e chegar à semifinal, a semifinal vai ser aqui em Belo Horizonte também. Primeiro jogo da semifinal. Rogério, vamos beber uma aguinha? Vamos. A gente vai beber uma água, na volta do intervalo tem esse papo aqui com o Rogério Berto para falar aí do Future Champions e também Copa do Mundo. Vamos falar do Independência, vamos falar do Mineirão. Tem muito assunto para você nesse feriadão aqui em Belo Horizonte. Fique ligado.